Olá pessoal, muito bom dia. Conexão Prosperar sem errar está no ar. Hoje 21 de janeiro de 2022, são exatamente 4h50 da manhã. Estamos aqui com o propósito DVN, o propósito de disciplina, vitória e nova mentalidade. Por quê? DVN. Disciplina, serão 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória e 365 dias de nova mentalidade. Então estamos aqui, iremos até o último dia do ano de 2026, neste propósito, um propósito extraordinário. E para começar, nós estamos na primeira fase destas lives, que são os primeiros 40 dias do Está Escrito. O que quer dizer isso? O que tem isso a ver com a minha vida? Tem tudo. Por quê? Você quer prosperar, você quer vencer na vida, você quer ter nova mentalidade, você quer ganhar dinheiro, você quer comprar seu automóvel, você quer comprar sua casa, você quer casar, você quer ter relacionamentos com as pessoas, relacionamento com a família, um relacionamento com uma pessoa, você quer noivar, tá namorando, você quer ganhar dinheiro, quer transformar sua vida, mudar de situação que você vive, você trabalha numa empresa, quer ser promovido, enfim. Você tem seus projetos que quer realizar, mas como você ter isso tudo se não tiver uma base? E a base é essa. A base é você ter os primeiros dias desse propósito, está escrito, baseado na palavra de Deus, para te dar uma estrutura, para te dar um alicerce mental, espiritual e sentimental. Então tudo vai afetar toda a sua vida. Você que quer disciplina, eu tenho certeza que você vai acordar às 4h50 da manhã, todos os dias. Eu sei que ainda você não conseguiu. Eu sei que ainda você não conseguiu acordar às 4h50 da manhã, que está sendo muito difícil para você. Mas no momento que você despertar a sua visão, despertar o seu cérebro, despertar a sua mente, você vai tomar uma atitude, uma decisão. Decisão de participar, de se envolver, de se lançar neste propósito DVN, e principalmente agora no início, que é a base de tudo, que são os 40 dias que está escrito. A palavra, através da palavra de Deus, você vai ver relacionamentos e dificuldades que pessoas passaram, você vai ver bênçãos e maldições, você vai se alimentar da palavra de Deus e se alicerçar, para quando passar para a segunda fase dessas lives, você vai ter um contexto sólido para lidar com situações difíceis, ou também situações fáceis. Mas vamos lá, vamos começar hoje já dando a pancada em Gênesis 24. Gênesis 24, 22. Então vamos ver aonde que eu estou aqui, sem Gênesis, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Você vai lá no capítulo 24, no versículo 22. Diz assim: E disse, de quem és filha? Esse aqui eu estou relacionado das coisas que estamos falando do passado. De ontem que quando Abraão escolheu o servo para buscar uma filha para o seu filho Isaque, o servo foi, fez o pacto, e aqui ele já tinha encontrado a moça para trazer, já tinha encontrado Rebeca. Então teve não só um encontro, mas teve os pactos, teve a forma dele agir, de como ele trazer essa mulher para Isaque. Então, se você quiser saber como que chegou nesse contexto, é só você pegar as lives gravadas do passado aí, tá? Dos dias passados, tá certo? E vamos lá, né? 24, né? E disse, de quem és filha? Faze-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nos pousarmos? E ela lhe disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-lhes mais também, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor.
e disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu e encontrou ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé, junto aos camelos à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque está fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, desataram os camelos e deram palha e pastos aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas, vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz a um filho, a meu senhor, depois da tua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja a terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo. Prosperarás o teu caminho, para que tomes a mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livres do juramento quanto fores as minha família, e não te derem. E se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dai-me um pouco de água do teu cântaro, ela me disse: Bebe tu, e também tirarei para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho ao meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía como um cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse: Peço-te, dai-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro sobre si e disse: Bebe, e também darei a beber seus camelos. E bebi, e ela deu também aos meus camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, e as pulseiras sobre suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. E agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência, em verdade, meu senhor, faz-me saber, e se não, também me faz saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Ele foi designado a buscar uma filha, uma mulher, para
o filho do seu senhor. Ou seja, Abraão já estava avançado em dias, não tinha como ele fazer essa viagem, não tinha condições por causa da idade. E ele, por causa da idade, não tinha como fazer, ele tinha servos. E ele pegou o servo e fez um acordo com ele. Se você voltar nas outras aulas, nas outras lives, você vai ver. Ele pegou esse servo, era um pacto, tá? Na nossa época passada aqui, não muito longe, as pessoas faziam, a gente fazia um negócio no fio do bigode. Fulano ia comprar qualquer terra, né? Ou algo, ele tirava o fio do bigode e a palavra, que o bigode era o brabo, né? Ou seja, o fio do bigode era coisa ali que mostrava a sinceridade e a verdade da pessoa. E a palavra da pessoa. Mas nessa época aqui, era mais íntimo. A pessoa colocava o servo para pegar na coxa, próximo, né? As partes do homem, na coxa. Não é lá na pontinha da coxa, não. Na coxa ali mesmo, próximo. Tinha que pegar. E ele fazia o juramento. E naquele juramento, o servo, se ele fosse bem sucedido, ele seria livre, porque ele demonstrava que ele ia ser servo, escravo, ao último pedido do seu senhor. E assim foi feito. E quando ele saiu em direção, que ele falou, eu quero que você arrume uma filha, uma mulher para meu filho, mas essa mulher, ela venha não ser dos cananeus até que eu habito. Você tem que ser da terra lá da família dos meus pais lá. Você tem que andar, você vai ter que viajar, você vai ter que andar muito, você vai andar longe, filho. Você não vai passear igual você passeia aqui nos pastos, não. Topa. Ela falou, fazer o quê? Se você quer que eu vou, eu sou servo, né? Eu não tenho que escolher nada, mas se eu quiser que eu vou. Então tá, então já que você vai, vem aqui, vamos fazer um pacto. Aí fez o pacto. E veio. E foi em busca da mulher. Só que, quando chegando, ele fez isso que ele estava, essa narrativa dele aqui, ele orou a Deus no momento. Olha, Deus, se eu chegar lá e a mulher, eu pedir água, ela me ceder água, e dar para o meu camelo, tarará, essa vai ser a mulher. E foi dito e feito. E também falou, Deus, que isso me dá e que eu veja esse acontecimento acontecer para ver o quão o Senhor é tão benevolente comigo e me prospera na minha jornada. Então, ou seja, ele não queria ter a prova somente de ter conseguido o que o seu Senhor pediu. Não. A prova que ele queria é que ele queria que o próprio Deus, que era com Abraão, fosse com ele. Por isso que ele fez, olha, então tá. Eu quero ver se vai acontecer isso. Se acontecer isso, eu vou ver a prosperidade do Senhor na minha vida. Que eu vou ser bem sucedido nisso que eu vou estar fazendo. Eu tenho certeza disso. Então vai ter que acontecer assim. E antes mesmo que ele acabasse de falar, a Rebeca chegou. A Rebeca chegou e ele pediu e aconteceu essa narrativa toda. Ela foi lá, pegou a água, deu a água para ele. E sem ele pedir, falou, não vou pegar para os seus camelos também. Nem pediu. Foi lá e pegou, deu água para os camelos e ele falou, é essa. E perguntou de quem é filha, falou que é da linhagem de Abraão. O que quer dizer isso? Na vida espiritual, esse contexto, e tem mais coisa, viu, pessoal? Tem muito mais coisa ainda para ser dita, e essa outra coisa eu vou dizer amanhã, para ter continuidade, mas para você entender, na vida espiritual, quando se faz um pacto com Deus, você tem que se colocar no lugar de servo. Lógico. Ó Senhor, eu quero... Que tem gente que faz, né? Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço aquilo para o Senhor. Ó Senhor, se o Senhor fizer aquilo outro, e minha volta dá certo, eu faço aquilo e aquilo outro para o Senhor. Essa é a maneira que a pessoa, a vida inteira tratou Deus. Uma troca de favor.
Ele fica trocando favores com Deus. Mas aqui ele estava na simplicidade. Senhor, o meu Senhor me mandou. Vem cá. Então, para mim ser bem sucedido, tem que ser assim, assim, assim. Mas ele não pediu, ó Deus, que isso me livra do mal, que eu vou encontrar essa pessoa, que vai trazer, e que essa mulher venha gostar, e que essa mulher vai voltar comigo. Não, ele só falou, ó, eu quero que o Senhor me dá essa força, me dá essa sabedoria. Na hora que eu pedir a água, aquela que for assim, assim comigo, essa vai ser a filha, essa vai ser a mulher que eu vou levar. Essa vai ser a mulher que eu vou levar para o meu senhor Abraão, para casar com com o filho dele. Aí eu verei quanto o Senhor é benevolente comigo. E vou ver também o quanto prosperei na minha jornada. Então, ele não estava trocando favor. Trocaria de favor. Não, Deus, eu quero encontrar uma mulher assim, e assim para mostrar, provar que o Senhor é próximo. Não, falou assim, aí eu verei quanto prosperei nessa jornada. Isso vai agir de benevolência comigo ainda, por cima da humildade. Isso na vida espiritual. Quando a gente busca um alicerce, quando a gente busca um direcionamento, a gente se posiciona. A gente se posiciona nesse direcionamento de maneira coerente. E o que é se posicionar de maneira coerente? É quando você se coloca no lugar de servo. Quando você se coloca no lugar de um ser vivo, dependente exclusivamente de Deus. O irmão de Rebeca, por mais que viu as pulseiras, viu aquilo tudo na mão, a qual o servo de Abraão levou e colocou, ele poderia muito bem pensar, né? Atrevido, quem que esse cara está pensando que é? Esse cara é rico, eu vou matar ele, vou ficar com a riqueza dele e tal. Não. Mas como ele falou, o que era para acontecer, aconteceu. Lembra uma vez que eu fiz uma live que quando você pensa, como penseis, como é que você pensa direitinho para depois falar. Então determina e efetua. Então, ou seja, você, como determineis, né? Você tem que determinar, efetua. Então tudo que você pensa e você fala, as coisas acontecem. Ele falou que queria agradar ao Senhor do seu senhor Abraão. Ele queria a benevolência do seu senhor, do senhor de Abraão. Ele não queria a benevolência de Abraão. Ele não queria simplesmente trazer a esposa para Isaac. Não. Ele queria a benevolência de Deus. Ele viu que a benevolência de Deus naquele trajeto de viagem é muito mais importante do que a missão que ele ia fazer. Eu não sei se você entendeu. O que é importante para a gente fazer é as mínimas coisas a qual Deus permite para que tudo venha a dar certo. Então, ou seja, ele saiu de uma terra em viagem, naquela época não era igual hoje. Naquela época a pessoa viajava muitos dias e noites, dia e noite nos escuros. Era um risco muito alto de assaltantes, de assassinos. E ele saiu com camelos, com servos, enfim, ele saiu com riqueza. Mas Deus guardou ele. Deus, ele deu aqui na Bíblia, mostra que Deus prosperou os caminhos dele, porque ele foi guiado por uma razão de honrar Abraão e honrar também a Deus por aquele propósito. Então ele se sentiu privilegiado. Quantas vezes você tenta fazer algo para se sentir privilegiado e não foi privilegiado até hoje? Você não tem privilégio. O seu privilégio é somente seu. Por quê? Porque você quer ser. Você tem ainda dentro de você o achismo, o egoísmo.
você vê que ele estava na simplicidade. Ele glorificando a Deus por tudo que aconteceu. Você acha que ele não passou frio nessa jornada? Passou frio, sede, passou. Mas Deus guardava ele. Deus era benevolente com ele. Só que quando chegou a um determinado lugar onde ele encontrou aquelas mulheres, ele falou assim, agora eu vou ter que ter prova que a minha jornada foi perfeita. E ele falou com Deus, a mulher tem que ser assim, assim, assim. E assim foi feito. Então Deus foi benevolente com ele mais uma vez. Ele não trocou o favor, ele não desafiou a Deus ali. Porque Deus já sabia que a Rebeca já estava para Isaac. E ele não ficou olhando, nossa, viajei tanto e tal, tô cansado, caiu meus camelos, você podia... Não, ele já foi direto no assunto. Tô com sede de beber. Ele não se vitimizou. Ele já foi direto naquilo que importava e já falou para ela, mas ele já tinha na mente dele, ele já tinha falado, né? Ele já pensou, não, falei com Deus, então eu não preciso dar a volta a fazer rodeio. E para alcançar o que eu quero, que eu fui mandado para fazer, então vai acontecer. E trazendo isso para a sua vida espiritual ou para a sua vida material, quantas vezes você tem feito rodeio, inventando histórias para obter o que você tem, querendo convencer Deus com as suas mentiras, querendo convencer Deus com as suas histórias. Quanto tempo você tem tentado a ira de Deus com suas mentiras, para Ele se compadecer de você? Quanto tempo você tem achando que Deus nunca te viu? Você acha que Deus não te conhece? Quanto você tem feito para fechar um grande orçamento? Você mente para o cliente, você dá volta, você não é direto. Aí o orçamento não é fechado e você fica, por que eu não consegui? Mas lógico, você dá volta, já vai direto no assunto, já explica por quê. Porque você tem que consagrar, sempre falei, consagrar o seu trabalho, consagra o seu dia, consagra as suas palavras, consagra a sua mente. Quando se fala consagrar, pessoal, é algo tão extraordinário, tão divino, que você não tem noção. É você fazer desta caneta, não Deus, mas essa caneta só pode pegar uma pessoa. O governador, ou o presidente. Olha só a patente, a importância. Deus, mas isso aí você está colocando uma coisa muito pesada sobre poder, mas é isso. Quando você consagra qualquer coisa da sua vida, aquilo passa a ter poder. O diabo não pode olhar para aquilo. A inveja não pode quebrar aquele círculo que você colocou de luz. Não pode. Até o que era para dar errado vai dar certo. Porque você apresentou aquele emprego, aquela venda, aquele projeto, aquele orçamento, aquele imóvel. A sua futura esposa, seu futuro marido, os seus filhos, sua mãe, seu pai, sua casa, o seu ministério. Você apresentou ao Todo-Poderoso. Então ele se sente único na sua vida e ele vai consagrar. Ele vai te proteger. Ele te protegendo, não há nada que pode te derrubar, meu irmão. Deus te protegendo, nada tira o seu chão dos seus pés. Mas se você perder um parente... Eu perdi minha mãe, meu pai, alguns parentes, amigos aí. E foi assim, ó, uma vez, eu passei... Você não quer ouvir história triste, mas você quer ver uma história de vitória. Eu passei por isso e venci. Você não pode vencer? O meu pai e minha mãe mais importante que o seu? O seu pai e sua mãe mais importante que a minha? As coisas que você já perderam é mais importante que o meu? É perca.
Você perdendo um orçamento de milhões, como eu perdendo um orçamento de 10 mil, 5 mil, 3 mil, é a mesma coisa, é uma perca. Mas por que perdeu? Porque não consagrou a Deus. Ah, mas então você não consagrou sua mãe e seu pai, e você... Não. Gente, meu pai e minha mãe é porque cumpriu a jornada deles aqui na Terra. As pessoas que você ama que já partiu desse mundo, porque já cumpriram a jornada aqui nessa Terra. Agora possa você cumprir a jornada. Então cumpra a sua jornada de maneira coerente. Aprenda a consagrar tudo que você faz, o que você fala, o que você olha, o que você ouve, o que você pensa, o que você age, onde você vai, o ciclo de amizade, o ciclo de parentesco, seus vizinhos. Aprende a consagrar sua família todos os dias. Aqui, essas poucas palavras que ele falou, ele pediu que Deus, com outras palavras, não essa de consagrar, mas as palavras simples dele, que ele falou Senhor, use da sua benevolência comigo. Você sabe o que é? Você usar de benevolência com uma pessoa é uma coisa, gente. Mas você sabe o que é usar da benevolência de Deus na vida? Você sabe o que é usar de benevolência de Deus na sua vida? O que é Deus usar de benevolência na sua vida? É muito forte. É Deus olhar para você e falar assim, ó, eu sou contigo. Eu sou contigo. Onde você pôr as mãos, vai ser abençoado. Onde você pôr a planta dos seus pés, vira ouro. Onde você toca, vira ouro. Onde você toca, tem valor. Isso é Deus ser benevolente com a gente. Se eu toco nessa caneta e eu vendo canetas, as pessoas vão ver que essa caneta tem valor. Não porque são azul, de cor bonita, não. Mas porque eu pedi para que Deus seja benevolente comigo, para que Deus consagrasse. Então Deus, eu permiti que Deus entrasse na mente das pessoas e as pessoas olhassem para essa caneta e falassem, nossa, caneta, nossa, essa caneta aqui pode ser o valor que for que eu pago nela. Por quê? Porque você tocou, você consagrou, então ela passa a ser ouro. Às vezes você não vê nem o valor que essa caneta tem, mas a pessoa que está comprando vê o valor. E esse é o propósito. É sobre isso que eu estou te falando. Às vezes você pede para Deus consagrar o seu trabalho, consagrar o que você faz, mas você não acredita naquilo que você está pedindo para Deus consagrar. Que acabei de falar, quando você pede para Deus consagrar aquilo a qual você trabalha, o que você faz, aquilo se torna ouro, vira ouro, tem um valor inestimável. Você nunca pensou nisso? Você acha que é só por causa que é um papel, um orçamento qualquer e pronto, acabou? Não, meu amigo, não, minha amiga. Tudo que você pede para Deus consagrar é valoroso. Na sua mente é valoroso. Você não consegue enxergar, mas há um valor. Às vezes uma botina velha que você está usando, ó Deus, consagra essa botina que ela não rasga, ela está quase rasgando. Mas não rasga agora não. Por ser consagrada, era para rasgar aquele dia, não vai rasgar. Porque Deus vai impedir de rasgar. Ah, mas se a botina rasgar, rasgou. É a hora de você trocar. Mas não esqueça. Quando a gente pede para Deus consagrar a nossa vida, o que a gente tem, é porque tem valor. Tudo que pedimos para consagrar a Deus, vira ouro.
Isso mesmo. Tudo que pedimos a Deus para consagrar vira ouro. Tudo, 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 tudo. Pessoal, é tudo. Tudo que pedimos para Deus para consagrar. Tudo. Sem mais, sem choro. Telvis, mas deixa eu ver aqui. Telvis. É meu talão de energia. Eu estou pedindo para Deus consagrar o meu endereço, a minha casa. Entendeu? Se apresenta a Deus, consagra esse talão de energia, tá lá, mas tem o endereço aqui, o endereço porventura da sua casa. Então Deus está consagrando a sua casa, Deus está consagrando o imóvel que você tem, o lar que você tem, quem habita no seu lar. Entendeu? Como é forte? Nós iremos falar mais sobre isso amanhã. Amanhã, deixa eu ver aqui, exatamente, amanhã nós iremos falar sobre isso. E nós iremos já passar para que hoje é 21 dias, hoje então são 21 dias do está escrito, dos 40 dias da bênção, os primeiros dias do ano. Amanhã você vai ver uma coisa fantástica que aconteceu com este servo do Senhor, servo de Abraão, a qual Abraão pediu para fazer o que tinha que ser feito, e ele foi lá e fez, obedeceu de acordo, né? Amanhã você vai ver a continuidade, o bom êxito que ele teve. Por que ele teve bom êxito? Porque ele consagrou a Deus. Porque ele pediu a Deus para consagrar. E Deus consagrou. Então, quando ele falou, Senhor, usa de benevolência comigo, para que eu saiba que a minha jornada é próspera, ele consagrou Rebeca para Isaac. Ele consagrou uma das mulheres, mas uma se escolheu, sem saber de nada, que foi Rebeca. Então, através de Rebeca, casou com Isaac, aí veio as duas nações, aliás, as duas nações, veio as nações, veio Jacó, Esaú, e foi vindo as nações dali para cá. Então ele consagrou. Então quando você consagra as coisas a Deus, vira ouro. Nunca se esqueça disso. Eu sei que você às vezes não acredita nisso, que você não entende isso. Ah, como é possível? A Bíblia fala. Ele saiu para fazer, ele fez um pacto, um negócio com o Senhor Abraão, com o Senhor dele. Mas chegando em determinado local onde ele viu as mulheres muito formosas, uma se destacou. Porque ele já tinha consagrado, falou, Senhor, ele já tinha feito, né? Senhor, se me achar de benevolência, se acontecer isso, 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 essa vai ser. E foi dito, ele mal acabou de falar, a menina chegou e ele pediu água e ela já deu água. Não vou trazer água para o seu camelo. Ela nem pediu água para o camelo. Então é porque consagrou. Quando então a coisa é consagrada, a coisa se encaixa. Você não força a barra na venda, você não força a barra no negócio, você não força a barra no casamento, você não força a barra com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, você não força a barra com a sua família, você não força a barra no fechamento de um projeto, de um orçamento, de uma negociação grande, milionária, bilionária. Você não força. Por quê? Porque está consagrada. Você entendeu? Por que às vezes você fala assim? Acontece até comigo. Poxa, estava indo tão bem e de repente as portas fecharam. Por quê? Porque eu esqueci de consagrar aquelas outras portas. Hoje eu reconheço isso agora. Por que eu não posso todo dia? Deus consagra. Não, mas se torna até uma oração enjoativa, uma oração mesmice e tal. Mas é isso, você está consagrando. Enquanto você está vivo nesse mundo, você tem que pedir para Deus consagrar a sua vida, meu Deus do céu. Muitos até falam, não, eu não preciso disso não, Jesus está voltando, e tarará, e passa fome. Preste atenção, meu querido e minha querida. Deus te deu uma cabeça para você pensar. Enquanto você tem o pouco, administra o pouco que você tem, mas consagra a Deus. Eu, por exemplo, eu tenho muitos imóveis que eu apresento para vender. Mas
eu vou lá, eu tô falando de mim, tá? Eu pego o imóvel e divulgo. Aí só tem ligações, ninguém importa. Mas com essa puxada de orelha aqui, é louco, né? Eu não consagrei. Ah, Théo, mas você colocou o imóvel e orei. Mas eu tinha que consagrar primeiro. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que apresentar aquela foto, aquele vídeo. Deus consagra esse vídeo, consagra esse imóvel, essa foto, essas informações, consagra. Vai até a pessoa que precisa, que ela venha ter no coração a vontade de comprar esse imóvel, consagra. Aí depois eu divulgo. Aí eu agi certinho. Mas se eu fizer o contrário, vai dar nada. Olha pra você ter ideia. E olha que eu tô lendo isso aqui servindo pra você e pra mim, caramba. Olha pra você ver. E é isso. Talvez eu faço isso, mas é tão difícil fazer a venda porque você só tá consagrando para obter lucros. Você não fala, oh Deus, se o Senhor usar a sua benevolência comigo, mostre que o Senhor é benevolente comigo. Você não fala, você só fala assim, Deus, eu prospero meu caminho, consagra lá e tará para fazer a vida. Pronto. Não é assim não, você tem que entrar em detalhes espiritual. Você tem que entrar em detalhe para você. Para que você vende um imóvel? Um imóvel, você vende um imóvel para realizar sonhos de outras pessoas, não é porque você tem que ganhar a sua comissão, o seu dinheiro, não. Você vende um automóvel para realizar um sonho de alguém que quer comprar aquele carro. Você vende uma moto para realizar o sonho de alguém. Então o seu trabalho, quando você executa o trabalho para terceiros, você está realizando sonhos de pessoas que não tiveram atitude, mas estão tendo a atitude de comprar aquilo que você vende. É a realização de um sonho para ela. Você só pensa em você, para de pensar em você aqui. Ele não pensou nele, ele falou assim, Senhor, que o Senhor seja benevolente comigo para me entender que o Senhor prosperou meus caminhos. Eu encontro a mulher certa. Ele não queria somente agradar a ordem que Abraão deu para ele. Não. Ele pediu para que Deus consagrasse, para levar a pessoa certa. Porque era um negócio muito firme, um negócio muito sério. E não poderia dar erro. E a pessoa, ele não consagrasse essa jornada, essas coisas, e levasse uma qualquer, e depois trocava a mulher, ia estar escrito. Mas não está escrito por quê? Porque não precisou. Porque ele viu os exemplos do seu patrão, Abraão, viu o quanto ele tinha de riqueza, o quanto Deus o abençoava. Falou, então, se ele mandou nessa missão, nesse negócio, eu fiz esse negócio com ele, então eu vou usar a mesma fé. Ó Senhor, que o Senhor seja benevolente comigo. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Ele pensou. E quantas vezes eu não penso também? Você não pensa. Você age da sua maneira, do seu jeito, e vai tocando o barco e vai indo, achando que vai ter proveito disso. E não vai ter proveito, vai ter constrangimento. E chega uma pessoa de madrugada aqui para falar da palavra de Deus. Ah, não, eu não aguento essa palavra de Deus, não, porque a minha vida não muda, minha vida é assim, assim. Mas é lógico. Fizemos da maneira errada, meu querido. Você e eu fizemos da maneira errada. Fazemos negócio da maneira errada. Nós fazemos negócios, visão de ganhos e não de realizações de ninguém. Fazemos negócio para ganhar dinheiro, para prosperar, comprar, a fazer aquela viagem esperada, comprar aquela roupa que quer, fazer a reforma, comprar o iPhone. Mas você não pede para Deus, Deus consagra essa negociação, que essa pessoa realize o sonho dela. A gente não pensa nas pessoas, então a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na energia que a gente tem, boa, que pode ser pequenininha, mas boa, que pode fortalecer outras. Nós temos que servi-lo às pessoas mais do que querer pra gente, pessoal. Então é isso. É sobre isso que você tem que entender, que eu tenho que entender. É sobre tudo isso que nós fazemos, que temos que entender que tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Hoje nós iremos fazer essa live menor, mais curta, porque eu tive um problema de saúde no último sábado. Deu uma passada mal, passei mal, mas eu
consultei o médico e eu já estou passando por uns exames. Eu tenho que fazer uns exames agora para saber como está meu corpo, porque não adianta eu estar aqui bem falando para você, mas o meu corpo tudo decadente, cheio de doença. Tudo bem, eu tenho que dar exemplo. E o meu exemplo é o seguinte: eu estou com uma consulta marcada agora pela manhã. Então eu vou já encerrar a live. Não vai dar nem 4h50, pode ser até menos. Mas eu quero que você aprenda isso. Tudo que pedimos para consagrar a Deus vira ouro. Tem valor. Se você é um estudante, já começando o ano agora, essa semana, pede para Deus consagrar a sua sala de aula, consagrar os seus colegas de classe. Sabe, quando você sai da sua casa e vai até para a escola, vai a pé, ou passa uma condução e você tem que ir de condução própria, ou você tem que ir de van, ou vai de moto ou de carro, enfim. Pede para Deus consagrar a sua caminhada até chegar na escola. Pede para Deus consagrar a sua mente, consagrar o seu entendimento. Porque começa o ano letivo, você tem que pedir para consagrar. Por quê? Para que você venha compreender, entender mais aquela matéria. Para ser inteligente. Para que você venha ser bem-sucedido. Então peça para Deus isso. Ó Deus, consagra a minha jornada. Consagra até a caneta que eu for pegar, a caneta que eu for escrever. Consagra. Então, oferece a Deus. Pede para Deus consagrar a vida do professor que está ali, do diretor, de todos ali presentes, da cozinheira que vai fazer seu lanche. Isso você está colocando Deus em primeiro lugar. Isso você está colocando reverência, você está colocando bem na sua vida. Uma coisa quando você vai para o trabalho, você acorda ali 4h30, 4 horas, 5 horas e vai para o trabalho. Ali você está abrindo o olho, Senhor, consagra meu dia. Olha, eu vou ter que andar um espaço longe para mim pegar um ônibus, ir de um ônibus. É muito perigoso. Está de madrugada. O ônibus está lotado. Consagra minha jornada daqui até no meu trabalho. Eu vou de carro, vou de moto, enfim, de bicicleta. Mas pede para Deus consagrar seu caminho. Para livrar do pneu furado, né? Do carro, da moto, da bicicleta. Livrar do assalto, do furto, do roubo, do sequestro, da bala perdida. Peça para Deus, Deus consagra, me livra das epidemias, enfermidades. Ó Senhor, consagra a vida do meu patrão, daquela empresa, os meus colegas de trabalho, os clientes, consagra cada vida de... Quando a gente coloca isso em prática, isso vira ouro, isso tem valor para você. Você está doando a sua energia não só para você. Você está pegando a energia que te alimenta e doando para as pessoas. Você vai ver que vai chegar clientes, vai chegar grandes negócios na sua mão sem você perceber. Porque você está pedindo para Deus consagrar. Então peça para Deus consagrar o seu dia a dia. Ó Deus, consagra o meu lar, estou voltando para casa, consagra meu casamento, minha esposa, meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus vizinhos. Consagra o meu setor, a cidade onde eu moro. Enfim, tudo que você pedir para consagrar vai virar ouro. Se torna valoroso diante dos olhos de Deus. E você vai ser bem sucedido com aquilo. Se o servo de Abraão foi bem sucedido, o que dirá de você? Então faça um pacto com Deus. Senhor, eu não conheço, não consigo, não sei se eu chego, mas consagra. Consagra que o Senhor tem que estar à frente de tudo da minha vida. Você vai entender que as coisas vão mudar. A vida vai mudar, as coisas vão se encaixar de maneira clara. Você vai ter um entendimento melhor. Tenho certeza disso, absoluta, no meu coração, que tudo vai se encaixar da maneira mais favorável a você. E eu peço que você, sempre que você
você está passando, nunca se esqueça, existe um ser maior que você. Existe um ser supremo, acima de tudo na sua vida, que está só te observando. Ele só está te olhando. Ele está te olhando, te observando. Ele está procurando em você algo que possa te beneficiar, que pode mudar a sua vida. Mas é só você querer. É só você permitir. Permita que Ele entre na sua vida. Permita as palavras de Deus entrar na sua vida. E permita também ser consagrado por Ele. Porque quando nós permitimos que Ele consagre a nossa vida, Ele consagra, e as coisas se encaixam. As coisas mudam de figura, mudam de rumo. Então, quando nós pedimos a Deus para consagrar a nossa vida, é porque a gente quer um norte diferente, quer uma nova direção, uma nova rota, um novo contexto de vida. Então permita, mas não esqueça. Sempre fala para Deus: Deus, muda minha história. Muda minha história porque minha história está difícil. Está complicado, Senhor. Minha história está complicada. Eu não estou conseguindo porque está complicado demais. Tá certo? Então vamos fazer nosso reboot. Vamos fechar os olhos. Respira fundo. Respira fundo. Isso. E eu quero que você, com essa palavra de hoje, que você mentaliza tudo aquilo que você fez até hoje e não consagrou a Deus. A primeira compra do seu veículo, você não consagrou a Deus. A moto, você não consagrou a Deus. A primeira bicicleta, não é que você ganhou, é que você comprou. Mentaliza aquela negociação que você estava quase ganha, mas não se concretizou. O contrato de trabalho, você está desempregado, não encontra emprego porque você não consagrou sua carteira de trabalho, ou emprego, ou a entrevista de emprego que você foi. Seu casamento está de mal a pior, sua esposa está te desrespeitando, seu marido, e você não consagra ele. Você só reclama. Você conversa com todo mundo. Você fala da sua vida para todo mundo. Você reclama de tudo que acontece. Mas você não pede para Deus consagrar. Você não fala com o Criador. Você só fala: oh meu Deus do céu, me ajuda. Mas você não fala: Senhor, estou passando por isso. Mas consagra. Consagra o que está acontecendo comigo. Põe as tuas mãos. Eu quero que o Senhor consagra. Isso. Mentaliza aquele dia. Uma decisão que era para ser tomada e você não tomou a decisão certa. Você tomou a decisão da maneira que você quis. Eu sei que tem pessoas que não entram na sala, meu Deus. Mas um dia vai entrar. Eu sei que tem pessoas que estão cansadas de ver live desse jeito. Mas a minha é diferenciada, porque é o Senhor que está consagrando essa live. O Senhor que consagra cada pessoa que entrar aqui na live. O Senhor que consagra cada leitura que é feita, que é dada. E aqueles que começam a vir, elas vão entender o quão é importante estar alicerçado. Tudo que faz na palavra de Deus, do que ser alicerçado nos seus próprios conhecimentos. Isso, mentaliza aqueles momentos mais difíceis que você já passou na sua vida e você não consagrou a Deus. O casamento que se perdeu, o filho que saiu de casa, a filha, o marido, o emprego bom que você tinha e perdeu,
os projetos que você fez e não deram certo, o veículo que você comprou só vive na oficina, a moto só vive na oficina. As coisas mais quebram na sua mão do que você usa. Então você vai ter oportunidade agora. Eu teria essa oportunidade também. Vamos juntos pedir para Deus consagrar. Ó Senhor, que o Senhor consagre esse automóvel, que às vezes é um instrumento de trabalho ou do lazer dessa pessoa, o meu. Consagra cada ferramenta que esse profissional trabalha. Consagra a empresa que ele trabalha, o seu patrão, seus amigos de trabalho. Consagra essa escola a qual ele estuda, seus colegas de sala de aula. Consagra, meu Deus, essa casa a qual ele acabou de comprar ou está negociando. Traz felicidade para o coração dele. Esse negócio de comprar terrenos e terras, negócio de venda de imóveis, Senhor, consagra todos os negócios. Consagra quem está comprando, quem está vendendo. Consagra, Senhor, o marido, que ele seja consagrado e abençoado. Consagra a esposa, que ela seja abençoada, iluminada por Ti. Consagra os filhos, a casa onde ele mora. Consagra a família, os entes queridos. Consagra o patrão, consagra, meu Deus, os funcionários. Consagra as riquezas que ele tem materialmente falando, a conta bancária dele. Consagra as ideias. Oh, Pai, permite que essa pessoa seja consagrada em tudo que ela for fazer, porque a Tua palavra diz que onde a pessoa consagra, não com essas mesmas palavras, mas se tem valor, é porque tem valor, porque vira ouro. Então, aonde tocarmos a planta dos nossos pés, aonde tocarmos as nossas mãos, que aquele bem se torne um valor inestimável, as pessoas venham ver o valor e venham querer comprar sim, se for venda. Se não for venda, mas a pessoa vem dar valor até nessa caneta que ela usa. Senhor, nos dá direção. Ó Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, que o Senhor consagre o nosso ouvir, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Consagra as nossas palavras. Consagra onde a gente for. Consagra o nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de vizinhança. Consagra o nosso ciclo de parentesco, de parentela, de família. Consagra, Senhor, aonde a gente estiver. Quem for evangélico, católico, espírita, budista, meu Deus, ateu, consagra a vida de qualquer uma dessas pessoas, independente de religião. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoe os nossos erros, nossas falhas. Perdoe, Senhor, e nos consagra a Ti. É o que eu te peço. Ilumina nossa vida, abençoe e consagra estas lives, a qual está sendo iniciada todos os dias 4h50 e vamos até o último dia desse ano. Consagra essa conexão Prosperar Sem Errar e consagra também esse propósito DVN de disciplina, vitória e nova mentalidade. Consagra tudo aquilo que for dito sobre os primeiros 40 dias do ano, do que está escrito, que a gente venha entender da Tua palavra em nome de Jesus. Nos livre de todo mal, perdoe os nossos erros, nossos pecados e nos abençoe, pois entregamos nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Estaremos aqui amanhã novamente às 4h50 da manhã, aqui no Conexão Prosperar Sem Errar, com o propósito DVN, 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Tá certo? E lembre-se,